Lembro-me de pendurar o cartaz na frente da minha barraca no meu primeiro dia de trabalho. Você consegue enfrentar seus medos? Venha olhar no espelho do estranho. Diversão para toda a família. Apenas R$ 5. Você é corajoso o suficiente? Escrevi no cartaz. Eu adorava trabalhar no circo. Tirava meu chapéu alto para as pessoas que passavam dentro da minha tenda de cores vivas. Embora os cheiros de pipoca misturado com suor de cada um que passava ali, eu continuava a usar meu grande sorriso, curvando meus lábios tão firmemente em ambos os cantos que ficou gravado em meu rosto como uma estátua. Mas meu chapéu geralmente estava cheio de notas de dinheiro amassadas. Era isso que me motivava, então não era muito difícil. Eu podia fazer qualquer coisa por dinheiro. É por isso que coloquei meu bem mais precioso dentro da minha barraca. Quando mostrei ao gerente do circo, um homem bem gordinho que sofria de algum tipo de câncer, fui contratado imediatamente. O que é isso? Ele perguntou. Nem parecia um gerente de circo. Supus que ele fosse um médico de certa forma, mas não do tipo tradicional. Sei lá por que pensei nisso. Para essa pergunta, eu tinha praticado minha resposta muitas vezes. Usava meu sorriso e dizia: "Isso é um espelho." Um espelho? Ele perguntou. Eu contrato acrobatas. Eu contrato cachorros que podem dançar com uma só perna. Eu não contrato pessoas que vêm aqui com qualquer lixo. Ah, mas esse não é um espelho qualquer, senhor. Respondi. Por favor, prepare-se e eu lhe mostrarei a verdade. Peguei o tecido que cobria o espelho e puxei. Fissuras corriam por sua moldura escura devido aos anos de uso. Por falta de conhecimento sobre reparos domésticos da minha parte, eu havia instalado no espelho um suporte que o fazia balançar um pouco toda vez que alguém passava por ele. Mas o vidro era transparente, como se tivesse acabado de ser moldado em uma fábrica, sem nenhuma compreensão da poeira e da sujeira do mundo exterior. Esse espelho refletia a imensa forma do gerente em um estado perfeito, como se fosse o reflexo de um lago completamente limpo. Sr. Gray, isso é só um espelho. Não, é o espelho. Este é o único espelho do mundo que realmente nos mostra a nossa verdadeira imagem. Ele nos diz o que realmente somos. Veja, senhor, veja, olhe para o espelho. Falei. A mesa em que ele estava sentado caiu como o fim do mundo no chão, derrubada por suas pernas pesadas. Ele caiu sobre seu traseiro robusto com um grito assustado, como um bebê ou como uma tartaruga de cabeça para baixo. Ele se debateu e agarrou o ar para respirar. Esfregou os olhos. Esfregou com mais força quando percebeu que estava chorando. Ajudei meu infeliz novo chefe a se levantar. Houve alguns segundos de silêncio antes que ele falasse. Eu estou mal, Sr. Gray, afirmou o gerente. Ele olhou por cima do ombro, como se a imagem que apareceu no espelho fosse palpável, como se ainda estivesse lá. Ele apertou sua gravata cara em volta do pescoço. Olha, Sr. Gray, eu estou morrendo, mas não sabia que era daqui uma semana. Ele disse. Claro, senhor. O espelho diz a verdade. Respondi com um aceno. Você pode montar seu espelho em uma barraca extra, disse o gerente enquanto eu cobria o espelho. Obrigado, senhor. Meus pais acabaram de morrer, então seria ótimo começar urgentemente para ter dinheiro, falei. Sim, tudo bem. O gerente estava recuperando o aspecto desonesto em seu rosto pálido, mas agora
Eu sabia que ele estava a apenas alguns dias de falecer. Eu tenho uma pergunta, no entanto, ele disse. E qual seria, senhor? Respondi. O que você vê quando olha no espelho? Ele perguntou. Meus lábios se contraíram. Eu esperava que meu chefe não notasse o colapso momentâneo de minha autoconfiança. Olha, sei que o senhor talvez não acredite, mas essa é a pura verdade. Nunca me olhei nesse espelho. Falei. Sério? Os olhos do gerente se arregalaram, como se alguém tivesse arrancado suas pálpebras. E por quê? Eu tinha colocado meu chapéu de volta na minha cabeça, o inclinei para trás em respeito ao meu chefe e falei: Senhor, eu já sei do que eu tenho mais medo. E foi assim que o fim do mundo começou. As crianças passaram pela minha tenda com muita frequência no início. Quando os pais voltaram reclamando comigo sobre os pesadelos que seus filhos agora sofriam, fui forçado a fazer uma nova regra que impedia menores de idade. Me incomodou brevemente que uma grande fonte da minha renda agora estivesse proibida de passar pela tenda, mas as lágrimas daquelas crianças também me incomodaram. Às vezes, eu espiava dentro da barraca. Não conseguia evitar. Eu queria ver o que os clientes estavam vendo. Algumas imagens que consegui espiar no espelho enquanto meus clientes o olhavam foram palhaços, aranhas, cobras e morte. Muita morte. E algumas outras eram totalmente únicas, como uma ocasião da vida da pessoa. Uma vez um homem adulto correu para fora da minha barraca e gritou escandalosamente para a multidão depois que viu no espelho um adorável coelho branco. Eu queria rir junto com todo mundo, mas havia algo errado com aquele coelho em particular. Não consegui ver bem, mas vi um nariz rosa saindo do espelho e garotas tentando pegá-lo como se pudessem realmente tocá-lo. A primeira vez que senti meu coração começar a bater muito rápido foi durante a última noite de um show do dia 12 de janeiro. A poluição da cidade espreitava o céu e devorava as estrelas. A tênue luz natural da lua cortava punhais nos rostos dos turistas. Meus pés e mandíbula doíam de ficar em pé e sorrir na frente da minha barraca. O procedimento era sempre o mesmo, apenas sorrir para o povo que entrava na minha barraca com passos cautelosos e saía com risadas hesitantes. Eu apenas me lembrava de que mentir era meu melhor talento e mostrar a verdade às pessoas era meu melhor trunfo. Eu supunha que eu era muito bom no meu trabalho. Era por isso que os gritos terríveis soavam de dentro da minha barraca. Claro que eu estava acostumado com os gritos de pânico, mas havia algo na maneira como meus pelos se arrepiavam nos braços e as pessoas corriam para fora da barraca um pouco mais rápido que me fez girar para olhar diretamente para o abismo. Diferente de todas as tendas e coisas que podem ter num circo, a minha não era uma ilusão de ótica ou apenas um truque. Não era real. E eu fiz a merda pela primeira vez. Eu olhei no espelho. Mencionei que já estou familiarizado com meus medos mais sombrios, pelo menos na minha mente. Mas o espelho conhece você tão bem. Ele, como qualquer espelho, mostra a realidade e defeitos físicos. No entanto, diferente de um espelho real, esse força você a aceitar a repulsa realista. Ele agarra seus olhos e os força a encarar e ver tudo. O que mais te assusta? Foi exatamente isso que o espelho fez comigo também. Eu vi uma criatura morta primeiro, um homem em decomposição,
subindo para fora do espelho, como se o vidro fosse apenas uma tela frágil. Esse homem brilhava lentamente, como uma imagem em uma televisão velha, mas as manchas de sangue e o osso exposto eram muito reais. O sangue realmente manchou o chão da tenda? Eu realmente senti o cheiro de sua carne em decomposição? Algumas pessoas permaneceram olhando para o reflexo como se tudo fosse um truque de mágica elaborado. Eu olhei o espelho com todo mundo em volta e queria ser tão ingênuo quanto eles. Gritei para as pessoas saírem da tenda nesse momento. Alguns obedeceram, outros riram, mas não demorou muito para que o homem do espelho se materializasse em uma forma sólida e hordas de palhaços, insetos, zumbis e outras crias de Satanás saíssem do espelho. Pedi demissão naquele exato momento. Deixei meu lindo chapéu no chão para ser engolido pelos demônios do espelho e chamei um táxi para fora da cidade. Fui para um hotel. Acordei com um barulho de obra na manhã seguinte. Descobri que 5 pessoas sofreram ataques cardíacos no circo naquela noite, incluindo o gerente entre os falecidos. A polícia atendeu a chamados sobre monstros e um tal truque que deu errado e só encontrou pegadas estranhas que não pertenciam a humanos e um espelho velho muito assustador. Eles jogaram o tecido de volta sobre ele e por isso sou eternamente grato. Mas isso ainda não muda o fato de que vi meus medos naquela noite. Todos eles. O espelho explora o inferno e tem um conhecimento extenso da fragilidade humana. Ele sabe tudo sobre homens tristes e patéticos que arriscam a vida dos outros só por uma nota de dinheiro suja. Ele está muito ciente de que, no fundo, esse é o meu maior medo. Esses monstros estão por aí ainda. Cada relato de pessoa desaparecida ou assassinato inexplicável faz os pelos da minha nuca se arrepiarem com uma emoção que encaro como culpa. Mas estou com mais medo do que com culpa. Estou mais aterrorizado de que essas criaturas do espelho encontrem uma maneira de entrar onde estou agora para completar o último e terrível capítulo da minha história. Mas ainda tenho esperança de que, como meu olhar no espelho foi breve, os demônios do outro mundo sejam poucos em número. Talvez eu possa permanecer isolado, porém seguro. Então, é isso que eu peço a você. Se você entrar em um local onde tendas coloridas estão acumulando mofo e poeira, onde pombos estão brigando pela última pipoca no chão, onde o instinto o leva a um tecido que envolve o que parece ser um grande espelho, não o descubra. Mas, se você fizer isso, saiba que ele está esperando pacientemente para lhe mostrar seus maiores medos. Até a próxima. Obrigado.